Oi, gente bonita do canal Psicanálise na Intimidade. É um prazer enorme estar com vocês aqui nesse dia de hoje para falarmos de mais um tema da atualidade. Quero agradecer primeiramente a cada um dos meus seguidores que de forma muito carinhosa não tem me deixado ficar sozinha. Então estão aí sempre dando as opiniões pelas redes sociais e me fazendo ficar muito pertinho de vocês. Muito obrigada. Bom, o tema dessa semana ela diz respeito a esse assunto muito quentinho aí na mídia, não é? Que é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e que de alguma forma nos impacta deste lado do mundo. Então, para falar sobre esse assunto, claro, a gente tem que voltar a Freud, o pai da psicanálise, que também se envolveu com este mesmo tema lá na Alemanha, não é? Na época em que a Alemanha esteve envolvida aí na Primeira Guerra Mundial, não é? Então, Freud, naquela época, fez a mesma pergunta que hoje nós nos fazemos. Afinal de contas, por que será que a gente, mesmo estando num momento legal, a gente se envolve em guerra e em destruição? Bom, como ele era um cientista, ele não poderia deixar esse tema passar batido. Então ele fez as pesquisas e observou que dentro de nós, no nosso plano do inconsciente, nós temos duas pulsões, a pulsão da vida e a pulsão da morte. Para a pulsão da vida, ele deu o nome de Eros, a força do amor, a força positiva, bacana, legal, humana, de compaixão, que nos mobiliza sempre a ter uma vida próspera, abundante, bacana, tanto para nós quanto para os outros. Porém, lembre-se, eu falei de um outro lado. Esse outro lado, ele deu o nome de Thanatos, a pulsão da morte, né? Uma força tão poderosa quanto da vida. Dentro dessa pulsão da morte, nós temos um aspecto completamente diferente do primeiro. Ou seja, esse nosso lado nos impulsiona a ter raiva, a ser briguentos, destruidores, bater de frente, não é? A fazer tudo o que pudermos para nos autodestruirmos. Mas a gente fala, pô, mas todo mundo tem isso? Como assim? Sim, todos nós temos isso. A gente verifica em muitos lares, por exemplo, né, eu vou falar dessa força negativa, em primeiro lugar, porque a positiva é mais fácil, não é? A gente encontra lares aí, tudo que é belezinha, papai e mamãe bacana, o trabalho legal, eles fazem o que gostam, eles têm uma vida positiva, legal, os filhos também vão bem, a vida vai de boa. Esse é mais fácil de entender. Agora vamos para o outro, que a gente às vezes acha que não tem, mas está envolvido sim. Essa força negativa, destruidora, que Freud deu o nome de pulsão da morte, ou melhor, Thanatos, onde é que ela se encontra em nossos lares? Ela se encontra em nossos lares quando nós temos pai alcoólicos, mãe controladoras, ou pai alcoólico e controlador, mãe alcoólica e controladora, pais muito religiosos, ortodoxos, que levam os lares também, os filhos nesses lares a não terem muita liberdade para fazer suas escolhas, não é? E vamos falar desse papai, dessa mamãe, que por já ter uma vida destrutiva, em que a cada dia se soma mais destruição, leva essa família inteirinha a um plano total de violência. E a gente vê isso principalmente em países como o Brasil, não é? No qual a gente vê quase que a maioria da população nas ruas, com trabalhos, onde vive à margem da pobreza, onde a gente percebe que o inconsciente da maioria dessas pessoas vive na base de Thanatos, na base da morte. Eu digo na base da morte no sentido de cada passo que a pessoa dá é mais rumo à destruição do que rumo à prosperidade. Na verdade, ela já nem espera mais a prosperidade bater a porta. Ela já não está nem mais conectada com essa força da vida e do amor. Infelizmente, é uma realidade. E para responder sobre a guerra, a gente vê que num momento como esse, nações que estão localizadas lá, pertinho da Europa, também estão vivendo essa mesma força. Então, quando Freud trouxe este assunto, não é muito diferente daquilo que a gente vive hoje. É tão atualizado quanto hoje. Então, é para você mesmo se perguntar sobre qual, afinal das contas, eu vivo mais a minha vida.
a pulsão da vida, a pulsão de Eros, a pulsão do amor, ou a pulsão da morte, a pulsão de Thanatos, a pulsão da destruição. Como é que eu estou construindo o meu dia a dia? A minha vida está andando? O meu trabalho, ele foi escolhido? Se foi escolhido, sobre qual das duas pulsões? Foi a profissão que eu quis, que eu senti vontade e que eu estou seguindo? Ou foi escolhido por livre e pressão dos pais e da sociedade? Porque com certeza isso vai pesar diferente para a minha vida. Assim como é o trabalho, também os relacionamentos que eu tenho. É aquele relacionamento que eu escolhi porque eu gosto realmente e o outro também gosta de mim? Ou é aquele relacionamento que eu escolhi porque vai me fazer bem do ponto de vista financeiro, foi por livre e total pressão dos pais, da sociedade, que eu não sei nem no que é que vai dar. Enfim, eu dei 2 exemplos aqui para que você possa pensar o seu lar. Porque se você vive pela força, pela pressão de Eros e o amor, tá, beleza, siga em frente. Agora, se você tá baseado na pulsão de Thanatos e da destruição, é hora de mudar e procurar os profissionais que são capazes de te ajudar numa nova caminhada. Para isso existem os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas, que são profissionais que estudaram e que estão com bastante conhecimento para te dar um suporte para que você saia desse ciclo de destruição e possa viver uma vida plena aqui na Terra, tá certo? Então essa é a contribuição desta semana para você que está nos seguindo. Compartilhe esse vídeo que ele pode fazer muita falta e muita diferença na vida de outra pessoa. Um beijo, até a próxima semana.